Glória a Deus, essa noite oportuna de estarmos aqui na casa do Senhor para adorar, para louvar. E quando o Rafa ontem me fez o convite, falei: Rafa, eu vou orar muito por esse pastor para que ele venha pregar a palavra. Mas eu também orei: Senhor, mas todavia seja feita a sua vontade. É a sua vontade, Senhor. E eu quero que você me use nessa noite para falar com os jovens, desde 6, 7 anos, quando começa a ter entendimento, até 70, 80 anos, não sei. Mas eu creio que Deus vai falar. E eu gostaria de convocar aqui já os músicos, para não me deixar sozinho aqui em cima, porque eu quero profetizar depois também. Então eu já quero que eles fiquem aqui preparados, como o profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu estava para ir para uma guerra, quando ele estava para ministrar algo sobre a vida do povo de Israel, ele colocava os levitas na frente. Então eu quero um tecladista, um baterista, um guitarrista. Eu quero que todos fiquem aqui na retaguarda comigo, porque eu creio que aqui nessa noite o Espírito Santo vai tratar conosco, assim como ele tratou comigo, ele vai tratar com a igreja. Aleluia! Há uma guerra travada, irmãos. Há uma guerra espiritual no céu. É difícil até para o pregador quando ele está aqui em cima. Quando eu era do mundão aí fora, eu me apresentava para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E hoje que eu estou na presença de Deus, eu temo muito mais, porque eu sei que tem vidas preciosas aqui dentro. Então, eu já quero dar um spoiler para você. A mensagem, ela tem que corrigir. A mensagem, ela tem que expor a verdade. E a mensagem tem que nos libertar, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu creio que nesta noite o Espírito Santo, ele vai forjar o nosso caráter. Nós vamos vencer e nós vamos começar a praticar somente aquilo que agrada a Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, ou então já vai estar no telão o tema da mensagem de hoje. Romanos, capítulo 7, versículo 19. Vamos estar todos vendo junto? 1, 2, 3. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. E ajuda o irmão hoje a pregar, tá? Dá glória a Deus. Vai intercedendo. Fala para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Já começa a fazer o bem já. Glória a Deus. Irmãos, todos nós sabemos que quem escreveu essa epístola foi Paulo. E Paulo aqui ele está escrevendo para os romanos. Não há registro sobre quem fundou a igreja de Roma, mas existe uma menção em Atos, capítulo 2, versículo 10, na descida de Pentecoste, de que quando estavam todos aqueles povos, havia também romanos ali. Talvez na pregação de Pedro, os romanos foram impactados. Ou eu imagino também, eu posso conjecturar de que os romanos, por verem a trajetória de Jesus, por ver o sofrimento de Jesus, por ver a morte dele na cruz e depois ver ele ressuscitado, porque a Bíblia diz que Jesus não apareceu só para os 12, mais de 500 pessoas viram ele subir as nuvens. Talvez tinham um romano olhando para o céu e dizendo: é verdade, é verdade, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é o Messias. E essa igreja foi fundada, e ninguém sabe quem fundou essa igreja,
Mas aí Paulo, sabendo disso, ele vai enviar essa epístola aos cristãos de Roma. E ele começa se apresentando a eles, dizendo que, no capítulo 1, que ele é servo, ele é chamado para ser apóstolo, mas ele não faz questão em se titular com isso. Pelo contrário, ele deixa claramente que ele foi convocado pelo Senhor Jesus Cristo. Assim como você nessa noite, você foi convocado pelo Senhor Jesus Cristo. Não é coincidência você estar aqui. Não é coincidência o Evangelho ter chegado até você e você ter abrido seus olhos espirituais, os seus ouvidos e levantado a mão para Ele. Foi porque Ele te resgatou primeiro. Foi porque Ele se apresentou para você. Senão você não estaria aqui nesta noite. Você não estaria glorificando, adorando ao nome dEle, se Ele não tivesse se apresentado a você primeiro. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Paulo. Como todos nós sabemos, na sua religiosidade, Paulo cegamente perseguia a igreja, açoitava, prendia, perseguia a igreja. E quando ele perseguia a igreja, Cristo apareceu para ele para mudar a história deste homem. E o que me chama a atenção é que antes o motivo de orgulho de Paulo era com a sua alta posição no Sinédrio, e agora se tornou insignificante para o chamado de Deus na vida dele. É por isso que Paulo tem todo o cuidado de apresentar à igreja de Roma, explicar claramente o Evangelho desde lá de trás, de que não mudou, de que havia de vir um Messias, de que tudo foi cumprido conforme as Escrituras e os profetas dirigidos por Deus até chegar aos romanos. Ele fala desde o nascimento de Cristo, que viria, como está escrito em Isaías 7,14, que viria de uma virgem, até a morte de Cristo em Isaías 53, explicando para eles tudo até chegar em Cristo, porque tudo leva a Cristo. E aqui ele é bem enfático em dizer que tudo foi escrito por causa, para que se cumprisse o que os profetas tinham dito. E ele vai tratar a respeito de justificação de fé, sobre justiça de Deus, sobre os frutos da justificação pela fé, a graça que livra do império do pecado. E no versículo 7, irmão, ele vai falar sobre o domínio da lei. E no versículo agora 9 também ele vai dizer que em algum tempo ele vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e ele morreu. Por que isso, irmãos? Porque todos nós sabemos que existem os 10 mandamentos. E fora os 10 mandamentos, existem as leis também dos judeus, que são 603 ordenâncias. 248 delas são positivas, de que como o crente deve fazer o sacrifício, de que como o crente deve adorar, das ordenanças que deve fazer, e 365 são as negativas. Quais são elas? Se você fizer, será apedrejado. Se você fizer, será arrancado do arraial. Se você não obedecer, será morto. E essas leis os judeus cumprem até nos dias de hoje, fora os 10 mandamentos. E tudo isso, Paulo ele vai tratar sobre que a lei, ela não é pecadora, a lei. Nós que somos pecadores. Porque aonde Deus falou não roubarás e não matarás, é justo, é santo, é bom. E até hoje, no mundo que vivemos, essas leis, elas seguem em vigor. Para quê? Para que haja no mundo conserto, ordem. Na época de Noé, não tinha isso, era matança, era coisa suja. Então Deus teve que refazer de novo. E
e tratar com o povo e falar, desta maneira, agora eu vou separar o povo meu, aonde eu trarei ordenanças, onde eu trarei para eles segurança, mas há de eles obedecer às minhas leis e os meus estatutos. E isso não mudou para os dias de hoje. Tem as leis também morais, tem as leis que nós cumprimos hoje, e isso é bom. Só que Paulo diz que quando ele conheceu a lei, ele conheceu o pecado, porque aonde falava para não cobiçar, ele cobiçava. A gente cobiça, a gente talvez mente, a gente faz coisas que não deveria, e isso é pecado. É tanto que ele vai falar em Romanos aqui no capítulo 3, versículo 23, que Deus não achou sequer um justo na terra. Um justo Deus não achou. E no versículo 6, 23, ele vai falar que o salário do pecado é a morte. E através de uma desobediência de um homem no jardim, entrou o pecado, entrou a desobediência, e o ser humano passou a conhecer o bem e o mal. E a partir daquele momento, a nossa natureza passou a ser pecaminosa, aonde a carne luta contra o espírito luta contra a carne, como a Pauline já foi usada nessa noite. Então há esta guerra travada aqui, esta guerra entre mim, entre a carne, entre os espíritos que atuam nesse mundo, e muitas das vezes não é fácil. E é por isso que Paulo ele vai tratar sobre isso, sobre esta lei, que divinamente ela é santa, ela é boa, mas nenhum homem conseguiu cumprir ela à risca, nenhum homem conseguiu obedecer a ela por completa, mas um obedeceu, mas um nasceu uma virgem, ele não pecou, não tinha acusação contra ele, não tinha ninguém que acusasse ele de algum pecado, ele cumpriu toda a lei. E nós conhecemos ele, e o nome dele é Jesus Cristo. É por causa dele, irmãos, que hoje nós vivemos pela graça. Você já sabe disso. Mas irmão Diego, então se eu vivo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser? Paulo vai dizer não. Não é porque estamos na graça que nós temos a liberdade de fazer o que a gente quer. Uma vez um cidadão falou que eu não quero ser crente. Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode fazer um monte de coisa. A gente somos libertos. Eu falei, não, vocês são escravos, nós somos libertos. Ele, não, você não pode fazer nada. Eu falei, então fica sem fumar uma semana. Não consigo. Então você é escravo. Fica sem beber uma semana. Não consigo. Então você é escravo. Você é escravo, sabe do quê? Da sua carne. Você é escravo do pecado. E é assim que nós vivemos no mundo nos dias de hoje. Muitos estão ali, conhecendo o que é certo e o que é errado, mas a carne está sempre sobressaindo. A carne está sempre gritando, e os desejos que vêm no coração, as imoralidades, a televisão, a mídia, vai empurrando para essas pessoas, porque o mundo jaz do maligno. E se o mundo jaz do maligno, você pode ter certeza de que ele vai atuar nisso, em fazer você se render à carne. Glória a Deus. Paulo faz uma analogia no capítulo 7, que ele vai falar uma coisa muito importante. Ele vai falar sobre o casamento. Ele vai falar que o casamento demonstra a lei e a graça, como atua o ser humano. Ele explica que, pela lei, quando uma mulher é casada, ela passa a pertencer ao marido. E se ela deixar para se relacionar com o outro, comete adultério. Em Levíticos 20:10. E
e a tal é considerada pecadora pela lei, e ela pagaria pela traição com a própria vida. Contudo, se o cônjuge dela falecer, ela se torna livre do compromisso perante a lei para se casar novamente. 1 Coríntios 7:39. E da mesma forma, quando uma pessoa se entrega para Jesus Cristo, ela morre para o pecado. Ela deixa de estar sob o domínio da lei para ser justificada pelo sangue de Jesus. Então, a partir de então, ela vive agora sem julgo, que a condena para a morte eterna, e andará em novidade de espírito. O que eu quero dizer com você? Nós somos a noiva, e Cristo é o nosso noivo, e Ele vem buscar a igreja. Então a gente precisa se relacionar com Ele, a gente precisa buscar fidelidade com Ele, a gente precisa buscar se encher da presença dEle, porque Ele é o nosso escolho, estamos ligados a Ele. Sem um relacionamento com Cristo, é morte, é pecado, é vida pecaminosa. Mas uma vida com Cristo, uma vida de dedicação em amor e obediência, nós estamos justificados pelo sacrifício e pelo sangue do Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário. E qual é esse ponto que eu quero tratar hoje com os jovens? Um dia eu já fui jovem também, só que eu não pratiquei o que deveria. A minha mãe me levou para a igreja aos 12 anos, e aos 12 anos eu frequentava Deus e Amor, mas não permaneci. Aos 15 anos fui conhecer o mundão, como alguns aqui já conhecem, e eu não encontrei nada de bom nele. Tudo que eu achava que era prazeroso, tudo que eu achava que era bom, só me trazia morte e perigo. E o que eu quero dizer para vocês jovens que estão aqui nesta noite: antes de vocês ter um relacionamento com qualquer pessoa neste mundo, primeiro tenha um relacionamento sério com Cristo. Tenha um relacionamento sério com Deus. Se dedique toda a sua juventude a Ele, porque você fazendo isso, as demais coisas Ele vai acrescentar. E eu sei, porque um dia eu já fui jovem, a carne grita, e vocês entendem o que eu estou falando, e vocês sabem o que eu estou falando. Neste ponto, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para apontar, porque eu também, eu fui pai cedo, eu fui pai aos 18 anos, e não é fácil. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: antes de vocês se relacionar com qualquer pessoa, primeiro se relacione com o Senhor Jesus Cristo. Porque se você se relacionar com Ele, Ele vai dar o domínio próprio da sua carne. Você não vai cair em cilada. Ei, você que é mulher, lá em Provérbios 31:10, vai falar assim: quem achará essa mulher virtuosa? Presta atenção, meninas, adolescentes. O varão, para ele te encontrar, porque você é preciosa no Senhor, ele tem que primeiro ir até Deus, para Deus mostrar você para Ele. Porque você é preciosa, você é joia rara. Então, para Ele te achar, você está escondida. Você não está como todo mundo lá fora, que se veste de qualquer maneira, que se oferece de qualquer maneira. Você é do Senhor. Você se valoriza. Você está escondida. Você é uma mulher virtuosa. Então, não é qualquer um que vai chegar e tocar o seu corpo. Você está aguardando no Senhor o homem que vai ser escolhido por Ele para estar junto com você. E você, varão, que está aí com a testosterona lá em cima, eu vou ter que falar, porque nós estamos em 2025.
precisamos cuidar do tempo, sim. Eu às vezes vou uma vez, 2 vezes na academia. É difícil, mas eu vou. Eu lá meu fone. Vamos lá, né? Fortalecer os ossinhos. Mas também temos que alimentar o espírito. Temos que alimentar nossa alma. Porque se a gente alimentar só o corpo, o espírito morre. E você vai começar a dar lugar para a carne. Eu preciso chamar a sua atenção, jovem. E principalmente dos homens também. Se você quer achar uma mulher que vai andar com você, que vai te ajudar na sua caminhada com Jesus, você precisa orar para Deus te mostrar essa mulher virtuosa. O mal que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas se você der lugar para a carne, você vai fazer sim. Você vai chegar em lugares onde não deve. Você vai falar coisas que não deve. Você vai olhar coisas que não deve. Então é necessário chamar a sua atenção nessa noite, jovem. Tanto jovem como também adultos também, que se considera jovem, forte. Porque quando a gente dá lugar para a carne, meu irmão, é um perigo. É um perigo. É uma lacuna abrindo outra lacuna. Até chegar num momento em que a pessoa já não tem mais o controle. Nesse escadão aqui, ó. Há muitos anos atrás, eu tive um sonho, eu não entendi. Ainda tinha escadão aqui, ó. E eu sonhei que tinha umas cabaninhas e tinha uma escuridão. E nessa escuridão, pastor, eu via muita gente endemoniada. E eu acordei no sonho e falei, não entendi nada. E depois de alguns anos, quando eu desço aquela rampa, eu vejo esse monte de pessoa drogado. E eu quero falar uma coisa para você. Tem crente lá! Tem jovens crentes lá! Que conheceu a palavra, que ouviu falar de Jesus aqui dentro e em outras igrejas. Mas não deu lugar para o Espírito Santo, só deu lugar para a carne. E agora estão lá, não conseguem voltar. Aleluia! Tem crente lá, igreja, endemoniado, já não tem mais a consciência de saber que ele tem perdão, que ele tem graça, que ele pode voltar para o Senhor e viver uma vida plena. Nós não somos salvos pelas obras, porque a obra perfeita é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não sei se você já entendeu, mas existe a justiça, a misericórdia e a graça. Eu demorei para entender isso. A justiça é Deus dar aquilo que o homem merece. A misericórdia é Deus poupar o homem daquilo que ele merece. E a graça é Deus dar aquilo que o homem não merece. Como assim, meu Diego? Tudo isso foi sofrido em Cristo Jesus. Diego me prova em Isaías 53:8. Ele foi moído, ele foi condenado, ele foi pago na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. A justiça de Deus veio sobre ele. A ira de Deus estava sobre ele. Foi pago. Foi pago com sangue. A misericórdia. Romanos 5:8. E Deus amou nós primeiro. Ele poupou a gente e entregou o Filho dele. Que amor é esse? E a graça, Efésios 2:8, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, Deus. Assim, muitos cristãos professam a fé no Senhor Jesus Cristo,
mas não consegue largar a vida errada. Isso ocorre porque lhe falta poder do Espírito Santo em suas vidas, para que possa vencer as fraquezas e seus anseios carnais. Jesus Cristo falou uma coisa, está em João 16:8. Ele fala que haveria de subir para enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo que vai convencer do juízo, do pecado e da justiça. Vou repetir, do juízo, do pecado e da justiça. Quem convence a nossa carne é o Espírito Santo. E essa geração precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar a buscar o Espírito Santo em primeiro lugar para poder vencer a carne. Foi o mesmo Espírito que Jesus nos prometeu, o auxiliador, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Irmão Diego, como é que eu faço então para ter o Espírito Santo? Eu já fui batizado, eu desci as águas, é necessário nascer de novo. A cada dia nascer de novo. Jesus explicou isso para Nicodemos, ele não estava entendendo. Como pode eu voltar de novo ao ventre da minha mãe? Aquele que não nascer da água do Espírito. A água é a palavra de Jesus. E o Espírito Santo é que convence do pecado. Quando você for fazer alguma coisa errada, ele é o primeiro a falar: ei, não faça isso, saia disso, Deus não gosta disso, Deus não quer você por aqui. E é necessário você ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa ser sensível. Eu sempre falo que o crente precisa se alimentar de 3 coisas. Quantas coisas o crente tem que se alimentar? A palavra, a oração e o jejum. Quando a carne está gritando, jejum nela, palavra nela, oração nela. E eu vou falar isso porque eu tenho minhas lutas no trabalho. Quando eu estava no mundo, eu fiz 5 modalidades de luta. Porque quando eu era franzinho, magrinho na escola, muitos viam e queriam fazer coisas comigo. Então eu falei: eu vou treinar lá no CSU e eu vou pegar um por um as obras da carne, a ira, os frutos da carne. E eu treinei e eu fui, comecei a achar bom pegar os grandão e botar mais no chão. Até que um dia eu encontrei Jesus. E eu tive que matar esse Diego. Falar: agora as minhas lutas não é mais aqui, é aqui, ó. E no meu trabalho, muita afronta, muita inveja, muita gente puxando meu tapete para ganhar promoção, mentindo contra mim. E eu falava: Jesus, tu és o meu escudo, a minha fortaleza. E eu vou orar, e o Senhor vai me ajudar aqui nesse lugar. Há lutas, irmãos, travadas no casamento, há lutas travadas na escola, há lutas travadas dentro da igreja. E se a gente não se alimentar do Espírito Santo, da oração, da palavra, do jejum, a gente vai perecer. Os crentes de antigamente é oração para tudo. Vai comprar um carro, é oração. Vai casar, é oração. Vai procurar uma porta de emprego, é oração. Tudo era oração. De uma festa de 15 anos da filha, é oração. Hoje o dia está acabando. Ninguém quer ir mais para o monte. Parece que o monte agora é coisa de passado. Quem aqui já viu um galho acendendo no monte? Levanta a mão para mim saber. Poucas pessoas. Muitos jovens ainda estão perdendo isso e precisa conhecer a oração no monte. De você ver os galhos acendendo, as folhas acendendo, é lindo. É mistério de Deus. Deus quer revelar muita coisa para a igreja, mas a igreja precisa matar a carne. Precisa começar a fazer as boas obras. Precisa dar lugar para o Espírito Santo. Ele está gritando. Ele está gritando, pedindo para você se dedicar mais à palavra. A pior coisa que inventaram foi o celular. Porque antigamente era a TVzinha
já roubava o nosso dia. Agora é o celular. Ninguém tem tempo mais para ler a Bíblia. Porque o WhatsApp, o Instagram, o Facebook está ocupando o espaço da palavra. Eu tenho 4 refeições, faço dieta. Tá bom? E a palavra, quantas vezes você leu hoje? Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Estou na igreja já há 10 anos, 20 anos. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Como é que você crê num Deus que salva, que cura, que liberta, se você não conhece Ele? Isso doeu em mim. Eu ouvi um ator falar, os crentes que é crente não lê Bíblia. Porque eu perguntei para eles, você lê Bíblia? Desse tal livro? E o crente falou, irmão, você viu a brochura do livro? Mas para assistir uma Netflix, vai a série inteira. Para assistir novela cristã, assiste a série inteira. Porque não quer ler, não quer meditar, não quer orar, tem preguiça de orar. Mas se vem com a festa, ficar até de madrugada, fica. Vai bater um pouquinho, vai, mas é para despertar, é para acordar, porque o Espírito Santo, nesta noite, Ele quer te encher da presença, Ele quer te encher da graça, Ele quer mostrar para você que você consegue fazer o bem, se você tiver no Espírito. Em Romanos 8 fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não vivem segundo a carne. Não tem condenação contra você, desde que você esteja com Cristo. Batalha. Quem é filho de Deus, por mais que seja batizado com o Espírito Santo também, diariamente trava uma luta pessoal. A sua natureza espiritual, ela é regenerada e anseia por atender a voz divina. Porém, a sua natureza humana o impede e às vezes leva ele para o pecado. Portanto, essa batalha entre o homem exterior e o homem interior, ela é travada, como Paulo ensina, que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. E até nos últimos dias da sua vida, a carne vai impulsionar, ela vai fazer você revidar, julgar, desprezar, agir conforme as emoções. Mas o Espírito Santo, Ele perdoa. O Espírito Santo, Ele faz você amar. O Espírito Santo, Ele faz você se alimentar da palavra de Deus. Porque Jesus falou assim, que quando enviasse o Espírito Santo, Ele nos faria saber de todas essas coisas. Então nós já sabemos o que tem que fazer, irmão. A gente já sabe que tem que fazer o bem, mesmo para aqueles que fazem o mal para a gente, mesmo para aqueles que às vezes querem puxar nosso tapete, falar mal da nossa vida. Mas nós temos que ser a diferença. Nós temos que dar lugar para o Espírito Santo, para entender o outro lado da pessoa, saber que aquela pessoa está na carne, talvez ela está sendo usada pelo inimigo, e nós precisamos ter o discernimento para ter os frutos do Espírito Santo, que é a paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu peço tanto isso para Deus. Há uma luta travada todos os dias, há uma luta que, se eu não orasse, irmãos, eu não estaria hoje aqui. Eu estou 12 anos nessa igreja. 12 anos. E muitas das vezes o inimigo chegou a suar no meu ouvido. Vai para a igreja para quê? Para que você vai para a igreja? Olha isso, olha aquilo. E principalmente quando a gente erra. Porque quando a gente erra, o primeiro a nos acusar é o inimigo. Ele fala que não tem mais jeito. Para que você vai para a igreja? Tinha muitos jovens aqui que nem esperou a palavra, já foram embora. E Jesus quer fazer uma obra linda na vida dessa pessoa, desse jovem. Vocês jovens são fortes. Deus quer usar vocês na palavra. Deus quer usar vocês para impactar esse mundo lá fora. É necessário que vocês se enchem do Espírito Santo para trazer um avivamento vivo para a igreja, como foi cantado aqui.
O Espírito Santo quer descer. O Espírito Santo quer te encher. E é necessário você, a cada dia, se encher do Espírito Santo. Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Nessa noite, eu não vou convidar você aqui para frente. Não vou te expor. Não vou. Mas eu quero que você, no fundo do seu coração, a gente vai fazer uma oração aqui. Que a oração tem poder. Eu vou profetizar também. Você vai falar assim: Senhor, e você sabe, não precisa ninguém apontar para você. O Espírito Santo vai falar para você o que você precisa mudar, que você ainda não mudou. O que você precisa fazer, que você ainda não fez. Você vai orar por você mesmo. Você vai clamar ao Senhor. Fala: Senhor, eu queria tanto fazer isso, mas é difícil para mim. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu queria tanto pregar a palavra, mas eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. Eu queria tanto louvar e adorar a Deus, mas... Então, essas coisas que são boas e você não está conseguindo, você vai pedir para Deus. E as coisas ruins que você não queria fazer, e você ainda continua fazendo, você vai orar para Deus te libertar. Você vai orar para Deus fazer uma transformação em você. Para Deus tirar isso da sua vida. Para Deus: eu não aceito isso. Eu quero ser liberto. Esse mal que eu faço, eu não quero fazer. Eu não quero me contaminar. Eu não quero voltar atrás. Eu não quero comer o próprio vômito. Porque eu sei, eu conheço a sua palavra. Eu sei da lei, eu sei da graça. Eu não quero ficar abusando da sua graça. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é o Teu Espírito Santo que convence, Pai. É a Sua palavra que vai de encontro. Não é emoção, porque a emoção acaba. É a Sua verdade, a Sua palavra. É o Teu Espírito Santo que nos revela. E cada um de nós, Senhor, precisa de uma mudança. E tudo aquilo que está nos afastando nós da Sua presença, tudo aquilo que está entristecendo o Teu Espírito Santo, tudo aquilo que está fazendo a gente pecar contra Ti, Pai, em nome de Jesus, vai libertando, vai moldando, vai colocando coisas novas na nossa cabeça, vai matando a carne, vai tirando os prazeres que trazem, Senhor,
Eu vou profetizar aqui nessa noite, Pai. Eu vou profetizar, Senhor, porque o Senhor zela pela sua palavra. E eu estou pregando a sua palavra, papai. Eu estou pregando, mesmo da minha forma simples, mesmo da minha forma sincera, mas eu estou pregando a sua palavra, papai. E eu quero profetizar nessa noite, que almas dessa noite, que vidas dessa noite, que jovens dessa noite, Senhor, vai sair daqui diferente, vai sair daqui ouvindo a voz do teu Espírito Santo. A carne vai morrer, o Espírito Santo vai encher, o teu Espírito Santo vai batizar. Batiza agora com o fogo do Espírito Santo, batiza agora com o teu de língua, rabaia, leve a súbria, vai enchendo o teu povo, vai enchendo a tua igreja, vai enchendo, Senhor, vai enchendo, vai purificando, lava com teu sangue, repreende todo espírito diabólico, repreende todo espírito de combatiga. Se tiver uma combatiga, se tiver demônio, vai cair agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tiver um crente, se tiver uma alma preta, a vícios de pornografia, a vícios de coisas que são sujas, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, eu repreendo em nome de Jesus, todos os vícios, todas as acusações do inimigo, toda ansiedade, toda depressão, tudo aquilo que o diabo tem colocado na vida dessa pessoa, hoje ela sairá daqui liberta, hoje ela sairá daqui restaurada, porque a sua palavra nos revela que tu és o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. E hoje, Senhor, almas que estão aqui dentro, que ouviram a sua palavra, que querem fazer o bem, que querem ser usados, que querem ser cheios do Espírito Santo, estão aqui, Pai. E eu quero que ela saia daqui diferente. Em nome de Jesus, a palavra é sua, o Senhor zela pela sua palavra, Pai. E eu quero profetizar mais uma vez, Pai. Faz uma mudança. Eu profetizo na tua vida um tempo novo. 2025 ainda não acabou. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar